Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 2, apenas um versículo por enquanto. Versículo 26. Diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Estão comigo? Amém. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Pai querido, nós precisamos de entendimento. Espírito Santo de Deus, nos toma a todos, nos dá graça para entender, para ministrar e para ouvir Tuas verdades. Nos dá entendimento para viver, Senhor, conforme aquilo que ministramos e conforme aquilo que aprendemos. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros, pois Tu tens buscado aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Viemos para Te adorar em espírito e queremos ser achados diante de Ti verdadeiros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus sabe que o nosso coração ele é enganoso. É um coração turbulento, enganoso, diz a palavra. O coração do homem é enganoso. E Ele sabe que nós precisamos inteiramente da graça dEle para sermos alcançados, levados à Sua presença. Lá atrás, quando fomos criados, nós estávamos cheios do Espírito. Mas por causa da nossa rebelião e pela nossa teimosia em fazer do nosso jeito, o Espírito se afastou de nós. Diz o texto: o meu Espírito não estará para sempre no homem. Por isso serão os anos do homem 120 anos. E nós que antigamente vivíamos até os 1000, passamos a viver até os 120. E sem o Espírito, aquele que morre, morre. Morre quer dizer separação, morto, separado. E aquele que morre, ou seja, alma e espírito que estão no corpo, são separados e o corpo volta ao pó, e alma e espírito voltam para Deus que os deu. Quando há essa separação, se você não tiver o Espírito Santo em você, quando você morre, morre e fica para sempre separado. Mas aqueles que têm o Espírito, eles tornarão a viver. E ressurreição é o contrário de morte, é reunião. Na morte há uma separação de corpo que volta ao pó, espírito e alma que Deus deu, voltam para Deus. Na ressurreição, novo corpo, espírito e alma, e ressurgem num novo corpo. Isso é para quem tem o Espírito. Para quem não tem o Espírito, quando morrer, morreu. Pergunta para o seu vizinho: quando você morrer, você vai morrer ou vai viver? Quando você morrer, você vai morrer ou vai viver? Porque depois desta morte, nós temos uma eternidade, para sempre. Ou separados, ou íntegros. De novo, para Deus. Ou separados de Deus. Dessa mesma maneira, como sem o Espírito o corpo é morto, sai o Espírito e o corpo morre, também a fé sem obras é morta. Mas tem outros textos que nos falam de outro ângulo. Eu não sei se você se apaixonou pelo ângulo esquerdo ou pelo ângulo direito do seu cônjuge, ou do seu filho, ou de quem quer que você tenha se apaixonado nessa vida. Mas a gente sempre elege um ângulo de visão e se apaixona por aquele, e busca sempre olhar no mesmo. Mas tem um outro ângulo, amém? Que as mulheres buscam esconder, amém?
E os homens ficam um pouco mais escancarados, né? Eu tenho um ângulo mais bonito e um ângulo mais gordinho. Um ângulo mais rechonchudo e um ângulo mais delgado. Um ângulo mais narigudo. No nosso caso aqui, nós vamos olhar para um outro ângulo, este pequeno pedaço. Também a fé sem obras é morta. Então muda aí para Efésios. Pouco antes, vá voltando aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Diz ali. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha o que diz aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mudou totalmente o script da coisa e o ângulo por onde estamos olhando agora, né? Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Acabamos de ler que a fé sem obras é morta. A fé por si só é morta. Não vai levar a nada. E ele ainda compara isso como um corpo sem o espírito, quer dizer, morreu. Não tem o espírito. A fé sem obras é morta. Mas aqui ele diz que nós somos salvos é pela graça e vem por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se viesse das obras, alguém poderia dizer, olha aqui a minha lista do que eu fiz. E passar um fax para Deus, um e-mail, dizendo para Deus, está aqui a minha lista. Fiz isso, tudo isso aqui eu fiz. E aí você poderia se gabar, se gloriar das obras que realizou. E porque realizou tanta coisa, pode mandar um e-mail com o seu relatório para Deus, para dizer para Ele, eu faço jus a entrar pelas portas, a entrar no céu, a ser salvo. Deus está nos dizendo que não funciona desse jeito. Não adianta você fazer nada para entrar no céu pelas portas. A salvação é dom de Deus, é gratuita. Não vem de nós. Não tem nada que você possa fazer para que você, por causa do que fez, seja aprovado. Nada. Nada. Mas tem um passo que nós temos que dar. Se você quiser chamar esse passo de uma obra, ela é única. É um passo que se precisa dar. Nós precisamos, por causa do dom de Deus e pela fé, nós precisamos um dia sermos quebrantados, sermos conscientes de quem nós somos, sermos conscientes da nossa falha, sermos conscientes da nossa necessidade, de quão necessitados somos. Um dia nós temos que ter um quebrantamento no nosso coração, capaz de nos levar até a presença de Jesus Cristo e dizer para Ele, me perdoa. Se o Senhor não tivesse subido naquela cruz e não tivesse pagado a minha dívida, eu não teria como pagar. Se você um dia for impactado por um senso de transgressão, de ter feito coisas erradas, se teu coração for moído e você se der conta dentro de você que você precisa desesperadamente de um Salvador, Jesus te providencia o pagamento para todas as tuas dívidas. No texto de Apocalipse ele diz que nos dá uma pedrinha branca. A pedrinha branca era dada para aqueles que, tendo muitas dívidas, quitaram as suas dívidas. Então tem uma pedrinha branca onde escrevia quitada a dívida da pessoa. Ele guardava aquilo como um recibo de quitação geral. No livro do Apocalipse nós vamos receber uma pedrinha branca. Jesus está pronto para dar para nós uma pedrinha branca que diz, tua dívida está paga. Mas a dívida só pode ser paga se você olhar para si mesmo e disser, eu tenho uma dívida a pagar. Eu sou devedor.
Se você for quebrantado e olhar para o curso da tua vida, e todas as vezes que você deu com os burros na água, todas as vezes que você fez mal para alguém, todas as vezes que talvez até tentando fazer o bem você acabou fazendo um mal, ou quando você intentou realmente o mal e fez, quando você transgrediu contra alguém ou contra si mesmo, quando você rejeitou Deus, não creu. Se um dia você tiver um quebrantamento de coração suficiente para dizer para Ele: Jesus, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu sozinho não posso. Tua palavra diz que o Senhor me amou de tal maneira que foi lá e pagou uma dívida impagável no meu lugar. Se é assim, eu quero. Um dia nós temos que fazer isso. Isso não é uma obra. Você não vai ser cobrado de nada. Muitos deuses por aí cobram por seus benefícios. Falsos deuses. Você tem que entregar uma galinha, você tem que entregar uma garrafa de pinga, você tem que entregar um charuto, você tem que fazer uma obra na cachoeira, você tem que raspar a cabeça, você tem que dar 7 voltinhas, você tem que pular onda, você tem que, sei lá, tem obras malucas. Deuses da antiguidade exigiam que se fizesse passar os filhos e as filhas pelo fogo, queimar o filho no fogo, em holocausto, em sacrifício a eles. Deuses diferentes, falsos deuses, cobram e pedem obras. Nosso Deus nos salva só pelo simples fato de você olhar para si mesmo e disser: que porcaria que eu sou, que jumento, que pobre e miserável eu sou, nu, cego, pobre e miserável. Se você olha para si e diz: sou rico, sou bem vestido, tenho ótimas obras, não faço mal a ninguém, eu mereço. Pedrão, abra as portas. Primeiro você se endereçou ao porteiro errado. Porteiro errado. Segundo, se você aprova a tua vida, tudo que fez e as tuas obras, então você vai apresentar tudo isso diante de Deus para ser julgado. Quando Deus espera que você olhe para tudo que você fez e como é a sua vida, seus atos e as tuas palavras, e que você possa concluir de si mesmo: eu sou um pobre, miserável, cego, nu, eu sou um transgressor, eu preciso de um Salvador, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Se você se achou culpável, condenável, Deus passa de você o juízo, já não vai mais te alcançar o juízo, você já não mais vai ser condenado. Se você mesmo se condenar, se você disser: estas coisas que eu tenho feito são pecado, aí Jesus levou essas coisas que você fez na cruz. Se você olhar para as coisas que você fez e diz: não, isso todo mundo faz, não é pecado, Jesus não levou essas coisas na cruz, porque o que Ele levou lá foi pecado. Ele levou na cruz pecado, e tirou o pecado do mundo, aleluia. Então nós, primeiro, na nossa vida cristã, temos que dar espaço, que não nos custa nenhuma obra, não nos custa dinheiro, não temos que fazer um grande sacrifício, não, nós temos que crer. E todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador, este será salvo, diz o texto. Se você um dia olhar para si mesmo e conseguir enxergar o quão pobre, transgressor, o quão indigno você é, se você conseguir ter uma pequeno vislumbre, uma visão de Jesus e da sua santidade e do que Ele fez por você,
Só um louco desprezaria a oferta. Ele não te cobra nada. Te ama. E te amou desde o princípio, a ponto de, antes mesmo de você ser quebrantado de coração, quebrado, antes de você entregar os pontos, antes de você dizer, eu tenho feito uma pior que a outra. Chega, não quero mais, eu já não tenho mais paz. O ódio inundou o meu coração, eu não me relaciono mais. Aqueles a quem eu queria bem me largaram de tão desprezível que eu me tornei. Se você olha para o teu enredo de vida e diz, isso aqui é um drama romano, uma catástrofe, não dá mais para continuar desse jeito. Se você for desesperado aos pés da cruz de Cristo para dizer para Ele, eu agora caiu minha ficha, eu consegui enxergar um pouquinho do que eu sou. Se você chegar a esse ponto, se você tiver um encontro com Jesus, desse dia em diante, começa a ficar mais difícil não chorar. Porque ninguém em sã consciência, ninguém que tenha encontrado Jesus face a face, deixou de ser quebrado, chorar, clamar, ter entendimento da indignidade de si mesmo. Alguns vão na cruz, alguns não vão na cruz, mas dizem que foram. E levam isso de maneira muito leve, muito ordinária, muito simplória. O que eu tenho que falar? E como um papagaio, você repete o que alguém te diz que você tem que falar. Mas no fim, a tua vida não tem transformação nenhuma. Você teve um encontro com Cristo, e quando Ele veio até você e te tocou, você deveria ter sido inundado por uma glória, uma tremenda luz, uma paz inexplicável. Você deveria ter experimentado que uma locomotiva saiu das tuas costas. Você deveria ter experimentado um relief, como é que chama isso? Um alívio. Tinha que ter saído. Você tinha que estar agora quase que levitando, voando. Quando Jesus nos toca, a gente chora por horas. E Ele nos limpa, nos lava, e o amor dele nos constrange, e a gente não consegue ficar de pé. Quando a gente dá por conta de tudo que fizemos e somos e falamos e agredimos e pensamos mal e nos comportamos equivocadamente, ferimos pessoas, quando nós nos damos conta de tudo que a gente tenta fazer de certo e não faz, só faz coisa errada, e Jesus vem e te toca, quando você percebe que o que Ele está te oferecendo é alguma coisa que você jamais poderia alcançar por si, não tem como não correr, e abraçar e agarrar, e tomar, para nunca mais largar. E isso não é obra nenhuma, isso é um encontro com Cristo, não tem obra nisso. Pela fé, você se encontra com Cristo. Alguns tiveram um pequenino encontro com Cristo. Alguns, de uma maneira assim como nossa geração costuma viver, fast food, nossa geração fast food, olham Jesus lá do outro lado da rua e dizem assim: tamo junto, hein? Somos assim, não se esquece de mim, hein? Tchau. E nessa alegria e tranquilidade, não entenderam o peso que Ele teve que pagar para que você recebesse de graça. Porque é grátis, é dom de Deus, é de graça. Pela graça de Deus somos salvos. É grátis. Mas isso não quer dizer que não teve um preço altíssimo sendo pago. Ele foi e pagou. Eu fico pensando naquelas pessoas que se deram conta que Jesus estava passando
porque vários aqui na Bíblia a gente lê, e Jesus vinha pelo caminho. Se eu tivesse lá no caminho, com o entendimento que eu tenho hoje, o que eu faria? Estou lá em Jope, e Jesus está em Jerusalém, e ele vai descer e vai passar por ali onde eu estou. O que eu faço? Subo numa árvore, que fica pendurada dentro do sambódromo, assim, onde ele vai passar, amém? E quando ele passar, eu pulo nas costas dele, e não largo nunca mais. Para me tirar de lá, vai ter que falar com Deus Pai. Fala, tira ele daqui. Eu não vou falar assim para ele. Depois a gente conversa. Não. Mas muitos fazem isso. E essa é uma fé que não suscita obra nenhuma. Jesus é rei. E quando você o vê coroado em glória, quando você vê o teu destino eterno, quando você contempla da onde ele veio para se tornar como você, sujo como você, para se sujar e para vir para cá e morrer na cruz sendo santo, quando você contempla essas coisas, aí sim, você vai suscitar alguma obra na tua vida. Quem não contempla essas coisas, fica só da boca para fora. E amados, tenho muito receio de quem, em vez de ter experimentado um nascer de novo, em vez de ter experimentado uma nova criatura, ser nova criação, ser transformado, em vez de experimentar um grande quebrantamento e babar diante de Jesus Cristo de ranho, de tanta desgraça que era impagável e foi paga. Se a pessoa não tem esse impacto tão profundo, muitas vezes fica só como aquelas sementes que caíram à beira do caminho e que vieram as coisas do mundo e sufocaram, e os interesses dessa vida, e vai por água abaixo. Daqueles que ouvem uma ministração como essa que nós estamos hoje falando, 25% das pessoas são um terreno fértil, e quando recebem essa semente, vão dar fruto, como uma terra fértil. 25%. 75% pode até gostar no começo, daí a pouco, não gostei disso. Hoje ele não foi de gravata, vou embora. Não gostei daquilo. Hoje choveu e não tinha um cara com guarda-chuva para vir me buscar no carro, não quero mais. Não sei o que lá, porque, poxa, eu achei que se eu tivesse virado crente, eu agora tinha que, de repente, do nada, minhas contas estarem todas pagas e as minhas dívidas pagas. Eu sei que eu aprontei um monte, mas agora eu tenho Jesus, tinha que pagar tudo e acabou. E não acontece isso. E aí, a pessoa, não quero mais isso. Achei que era outra história. Me enganaram. Disseram que se tivesse Jesus ia ter vida em abundância. Me enganaram. Não quero isso. Muita gente se afasta. Se afasta porque se chegou ao rei de uma maneira errada, nem reconhecendo quem é o rei. Não sabe nada. Não sabe quem é. Mas eu quero ir adiante e falar de obra. Depois que nós nos encontramos com o rei e temos a ciência, o quebrantamento no nosso coração de tudo que ele fez por nós, aí o rei manda. Quem manda é ele. Jesus, tu és meu Senhor. Jesus, eu te aclamo como meu Senhor, my Lord, meu Deus, meu Senhor, meu dono. Você faz isso? Esse é o teu último ato de livre-arbítrio. Último. Depois disso você é escravo de Jesus. E Ele é quem manda. E a gente obedece. E Ele manda e a gente faz. E aí são obras. Ele manda, a gente faz. Ele manda, a gente faz. E aí são obras.
Só que a gente, em especial aqui, os ocidentais, acha que nós entramos agora num processo de arrumar um novo emprego. E Jesus é o patrão e nós somos empregados. E Ele manda e a gente faz. E não é assim. Nós não arrumamos um novo emprego, Jesus não se tornou o nosso patrão, e nós não trabalhamos por dinheiro, nós não temos que fazer as obras para subsistir e porque agora somos funcionários. Não! Você, quando pela fé recebe Jesus, e agora você vai realizar as obras dele, que é o Rei, você se alista num exército. E você vai ser inserido na guerra. E você é um soldado do exército de Cristo. E não um funcionário do patrão, Cristo. Cristo é o general. O nosso general é Cristo. Está escrito em algum lugar aqui que Ele é o nosso patrão? Empregador? Carteira assinada? Nada disso. Mas Ele é o nosso general. E nós somos soldados do seu exército. Isso está escrito. E porque Ele é general e nós somos soldados do seu exército, agora nós temos obras para fazer. E quais são as obras, gente? É uma baita de uma aventura. É uma maravilha. Para você que gosta de filme de ação, Rambo, e Stallone, e Schwarzenegger, e Duro de Matar, e etc. Querido, quando você se alista para fazer as obras de Cristo no exército, onde Ele é o general, você é o cara mais duro de matar. Não tem mais jeito de te matar. Você vai viver uma baita aventura. Mas tem gente que se entedia. Não caiu a ficha. Não começou corretamente. Não teve o quebrantamento que era necessário. Não recebeu a Jesus Cristo como o general do exército, como Senhor, Deus, Rei, Lord, dono. Não recebeu. E aí fica naquela coisa, naquele negócio de, ele mandou fazer isso, mas eu estou atrasado, viu? O ônibus atrasou, tem que chegar no emprego, e não vai dar. E trata o assunto como um emprego chato. E fazer as obras de Cristo não é um emprego chato. Mas não é mesmo. Fazer a obra de Cristo é você se aventurar a pôr inimigos do exército, inimigos, a correr. É que nem Nárnia. Nárnia, alguém assistiu Nárnia? Você vai lá, levanta a tua espada e põe os caras para correr. E Deus te salva na hora H, toda vez. E depois que alguns querem fazer a obra de Cristo, se converteram, e agora temos obras para fazer. Porque, veja só, se você disser que creu e declarou, Jesus, tu és o meu Senhor agora, aí Ele tem um monte de coisa aqui escrita para você. Tá bom, então você faz isso. Quando acontecer alguma coisa nessa área, você age assim. Quando te acontecer alguma coisa naquela outra área, você age assim. E você age assim. E você age assim. E aqui está tudo escrito. E aí você começa. E aí você pode ser um tremendo soldado que vai cada dia estar mais adestrado para guerras, ou você vai se tornar um crente ranzinza. Diga para o seu vizinho, você não tem cara de crente ranzinza. Alguns têm, viu? Eu posso até falar para você, diga para o seu vizinho isso, mas vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, não vou dizer nada. Isso daqui é capaz de me dar uma pancada. Nem falo com ele. Tem uma cara de mal. E
aí? Porque nós somos agora soldados dos exércitos, ele nos coloca numa guerra. E as nossas armas não são carnais, mas espirituais. E os nossos inimigos não são os que nós vemos. Ai, ai, ai. As nossas armas a gente não enxerga, não é uma AK-47, não é uma AR-15, não é nada dessas tranqueiras. Não é essa a nossa arma. A nossa arma é espiritual. E os nossos inimigos, a gente não é esses que estão diante de nós. A gente não os vê. Mas elas são eficazes. Deus diz assim, ou você crê no general, ou você vai sair numa guerra lutando com o inimigo errado. Você entra na guerra igual um touro. E alguém com uma capa vermelha aparece na tua frente e você vai lá e dá uma cabeçada naquela, para não falar uma chifrada, que ficaria pesado. Amém? Uma corneada, mais pesada ainda. Você sai correndo em direção à capa e o inimigo que não é o teu inimigo te ludibria. E você vai estar atacando o inimigo errado a vida toda. E brigando com quem não tinha que brigar. Enganado. E não vai ter vitória nenhuma. De vez em quando um touro pega um cara e dá-lhe uma bicada, né? Mas a maioria dos touros sai morto dali da arena. Morto. Todo espetado. De tanto fazer papel de bobo. Sai com a língua de fora assim. Alguém já viu um touro morrer aqui? Levanta a mão. Ao vivo? Já vi 6 touros morrer ao vivo, na arena, lá em Madrid. 6. Não, por falta de touro morrendo, que não foi. E todos eles assim, no fim, com a língua de fora. Pô, meu, esse inimigo, não dá, não consigo com ele. E todo esfaqueado. Tem tanto crente chifrudo, que acha que é bom de pegar a capa e vai com tudo. Tanto. E quando você se engana, porque você foi posto para guerrear, lutar, amém? É o mesmo sentido. Você está na guerra, você tem que lutar. Como todo soldado, você tem que lutar. E o Senhor quer que você seja mais do que vitorioso. Amém? Somos mais do que conquistadores em Cristo Jesus. Né? Mais do que vitoriosos. Amém. Pronto. Ele te põe para lutar. Abre em Lucas 3,14. Lucas 3, 14, diz assim: interrogaram-no também uns soldados. E nós que faremos? Disse-lhes: a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Aleluia. Agora eu te pergunto, soldo de soldado, soldo que ele ganha mensalmente, o soldo pago a um soldado é enriquecedor? É muita grana? É uma miséria. E por isso ele está falando aqui, contentai-vos com o vosso soldo. Nós somos soldados de Cristo, mas algo que está nas entrelinhas de sermos tornados soldados de Cristo precisa ser evidente na tua vida. Você precisa saber disso. Quando você é soldado, você ganha pouquinho. Sabe por quê? Porque aquele soldo é só para você pagar algumas poucas despesas pessoais. Porque o exército tem que te suprir de tudo. Vestimenta, transporte, comida, cama, mesa, banho, tudo. Você tem que ser suprido de tudo. E ainda ganha um soldozinho. Depois de ter todas as contas pagas, você ganha um soldo. Quando você entra para o exército de Jesus Cristo, você não é um empregado.
E Jesus não é o patrão, Ele é o general. E porque Ele é o general e você se alistou no seu exército para fazer as obras dEle, para lutar as guerras dEle, você ganha um soldozinho, mas Ele te supre de tudo. Não fica preocupado com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Deus sabe que você precisa dessas coisas, Ele te supre. Ah, apóstolo, mas sabe o que é? Eu não gosto daquele verde exército, é um horror aquele negócio, todo mundo igual. Não dá, eu queria um negócio mais pink. Isso é raciocínio de empregado. Soldado, experimenta um soldado chegar para o sargento e falar uma coisa dessa. Vai puxar 5 dias de cana de cara, só para ficar esperto. Jesus não quer você preso. Jesus quer você na bênção. Jesus quer você fora da cadeia. Jesus quer você mais que vencedor. Jesus quer te colocar numa grande aventura e quer que você saia do outro lado com o prêmio da vitória. Celebrando, medalha de ouro. Nem de prata, nem de bronze. Medalha de ouro. Jesus tem medalha de ouro para você. Quem é que ganha a medalha de ouro? Quem combateu o bom combate, guardar a fé. E o que é combater o bom combate? É fazer obras. E por que fazer obras? Porque a fé sem obras é morta. Porque você pode dizer que crê, mas tudo que você faz diz o contrário. E o que a gente faz, fala muito mais alto do que o que a gente fala. O que a gente faz, fala muito mais alto do que o que a gente fala. Então a gente fala, e depois as obras falam tudo diferente. E as guerras que a gente vai lutar são diferentes. Falam tudo o contrário. Eu não sou diferente de vocês, eu sou de carne e osso igual. Não sou o vosso inimigo, porque eu sou de carne e osso. Vocês estão me vendo. Não sou o inimigo. Nenhum de vocês é o meu inimigo. Mas o diabo quer que a gente entenda assim, que somos uns inimigos dos outros. E que para um ganhar, o outro tem que perder. E nós somos desde pequenininhos instruídos em futebol, e em esportes, e em toda sorte de competição. E para alguém ser campeão, o outro tem que perder. Amado, não tem segundo colocado no exército de Cristo. Todo mundo é medalha de ouro. Todo mundo vai passar pela fita da vitória e vai receber o galardão, a coroa, que é de ouro. Não é outra coisa. Muitos, tentando fazer a obra de Cristo, querem combater o bom combate da fé, querem lutar até o final e não identificam o seu inimigo. Não identificam. O seu inimigo não é o seu cônjuge. O seu inimigo não é o seu filho. O seu inimigo não é o seu tio, não é a sua avó, não é a sua mãe. O seu inimigo não é um amado seu. O seu inimigo não tem sangue, não tem ossos, não tem carne. Nossa luta não é contra carne e sangue. Abra lá em Efésios. Vamos ler mais uma vez. Último capítulo de Efésios, 6. Efésios 6, 12. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Eu estou lendo agora Este Mundo Tenebroso 2. Terminei ontem. Ontem eu li 250 páginas. Estou até torto. Tem 544 páginas o livro. Este Mundo Tenebroso 2. Se você não leu, você tem que ler. Nossa luta, minha luta não é com a Lilian. A luta da Lilian não é comigo. E nós dois estamos lutando um com o outro para entender isso, amém? Alô? Eu digo para aquele docinho loiro,
a minha luta não é contigo. E ela fala, como que a tua luta não é comigo? E eu digo, a minha luta não é contigo. Eu exagerei, não faço isso com a minha loirinha, nem ela comigo. Mas a gente já teve uns arranca-rabo. Briga de cachorro grande, saíam com uma orelha pendurada assim, fica um tempão para se recuperar. Briga de cachorro grande, é briga de Bíblia, Bíblia num e Bíblia no outro, e pá, pá. E quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas eu já estou conseguindo fazer cair minha ficha de que minha luta não é com ela. Vou dar um exemplo para você. Abre aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16. Olha o que aconteceu aqui. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma bruxa, uma vidente, uma que jogava tarô, ou lia bola de cristal, ou qualquer coisa dessa, amém? Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, são servos do Deus Altíssimo estes homens, que vos anunciam um caminho de salvação. Elas iam elogiando a Paulo e os apóstolos. Tem uma outra palavra para elogiar, mas não vou usar aqui do púlpito, amém? Ela iria atrás, bajulando, tá boa essa? Bajulando, jogando confete. Mas ela tinha um espírito de adivinhação, uma bruxa. E seguia eles, e olha, fazia isto, versículo 18, por muitos dias. E o Paulo aguentando. Não lê o resto, caramba, espera por mim. Está todo mundo lendo? Que coisa, pensei que só eu que fazia isso. Fazia isso por muitos dias. Pergunta aí para o teu cônjuge, quantos dias eu tenho te aguentado? Perdi a conta. Bom, essa menina ia junto com Paulo pelo caminho e os apóstolos muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Por que eu estou lendo isso? Porque a pedra no sapato de Paulo não era a jovem. Diga para o seu cônjuge, eu te amo, meu amor. Não é contigo a minha briga. É com esse espírito que está em você. Agora, qual de nós aqui vira para a mulher e fala, eu te expulso em nome de Deus, solta a minha mulher? E qual das mulheres diz para o homem, para trás de mim, Satanás? Nós não falamos isso. Sabe por que nós não falamos nisso? Porque a gente não crê que a nossa luta é contra um espírito que possa estar sussurrando na orelha do cônjuge, bobagem, inspirando ódio, inspirando contenda, briga,
discórdia. Nós não nos movemos assim, e deveríamos. A gente quer que a nossa razão prevaleça. Paulo poderia ter chamado essa jovem aqui e tendo dito para ela assim: eu sei a tua ficha, viu? Você é bruxa, né? Se você não parar de me encher, eu vou chamar a polícia. E você vai se dar mal. Pessoal, vem aqui, vamos dar um pau nessa mulher. E reúne os apóstolos e dá um pau naquela mulher. Porque é isso que a gente tem feito. Mas o que ele faz? Perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saias dela. E na mesma hora saiu. Volta 3 capítulos aí, capítulo 13. Atos 13, 9. Não, vamos ler do 7. Não, vamos ler do 6. 13, 6. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar Jesus, quer dizer, filho de Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Olha para mim aqui, gente. Esse procônsul aqui, o Sérgio Paulo, era romano, incrédulo, e queria ouvir o que Paulo estava falando. E o texto diz que ele era um homem sensato. Continuando, este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimás. Elimás é esse mesmo cara aí, o Bar Jesus. Elimás, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando desviar da fé o procônsul. Paulo podia ter ficado bravo, pegado o Elimás pelos colarinhos, dito umas boas verdades para o Elimás, né? Podia ter chamado a turma de apóstolos e dado um pau em Elimás. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Aleluia. Por que o procônsul creu? Porque Paulo era um homem cheio do Espírito. E porque ele era cheio do Espírito, ele foi direto na testa do seu inimigo, que não era o homem. Não era o homem. Seu inimigo não é o seu cônjuge. Seu inimigo não é o seu filho. Não é o seu primo. Não é o seu pai. Não é o seu parente. Não é o seu amado. Seu inimigo não é o seu vizinho. Nós apelidamos a vizinha de cima de Pocotó. Nossa. Tomara em nome de Jesus Cristo que o teu vizinho de baixo não te apelide de Pocotó. Tomara. A minha eu tive que apelidar ela de Pocotó. Eu abençoo ela toda vez. E da 1 da manhã até as 2, até as 6, ela anda de bota lá em cima. É uma loucura. E eu olho para a Lilian, ela olha para mim, e a gente fala: espírito de Pocotó, sai dela! Você não vai mais andar de ferradura. Eu te libero em nome de Jesus. E obviamente a gente vai ao mesmo tempo mandar umas sandálias havaianas, deixa penduradinha na porta dela. Uma vez eu encontrei ela no elevador e falei: foi teu aniversário, né? E ela falou: sexta-feira, né? Eu falei: é. Ela falou: não foi não, é que eu só reuni umas amigas para a gente comer uma coisinha aqui. Eu, tá bom, amém. Só isso, falei, mais nada. Mas ela é esperta, é médica, aleluia. A médica de botas. Oh, Jesus. Não adianta nada eu lutar com ela. Não adianta nada eu lutar com cônjuge, filho, primo, tio.
não adianta nada. Quando a gente teve aquele primeiro encontro com Cristo e foi quebrantado, você se deu conta de que Jesus te perdoou de você ter sido o pocotó da vida de muita gente, que você nem se deu conta, e você atrapalhou. Jesus te perdoou e te limpou de coisas que você fez que é muito mais do que tirar o sono de alguém, de perturbar, coisas sérias que nós fazemos uns para os outros. Então, quando você teve aquele encontro, e agora você está exposto a um espírito de pocotó, você já não mais dá caso do assunto, não te ofende tanto. Você fala, eu também aprontei tantas, e Jesus me perdoou. Não vou ser eu agora que vai ficar xingando a vizinha todo dia. Eu abençoo ela. Nosso inimigo não é de carne e osso. Mas você pode usar as armas espirituais que Deus te deu para você, como um filho do Altíssimo, ser mais do que vitorioso na luta contra o inimigo certo. E aí você, derribando esse inimigo, você vai ter a vitória. Quando você atinge o inimigo na testa, aquilo que é sombra do inimigo que está à tua frente também muda, é transformado. Quando você luta com a sombra, é como um touro que investe contra uma capa vermelha e não tem êxito nenhum. Quando você luta com a sombra, você vai ter muita dor de cabeça, muita gastrite, úlcera, de tanta briga, por querer fazer a tua razão prevalecer, por chamar a pessoa à razão. Quando você briga com alguém tentando chamá-lo à razão, presta atenção nisso que eu vou te falar hoje, e toda vez que você for brigar com alguém tentando chamá-lo à razão, à tua razão, entenda, tem um espírito buzinando na orelha dele, tudo ao contrário do que você fala. E quando você fala o espírito diz, mas naquela vez você também fez isso. E buzina na orelha do outro, que te põe contra outra situação também razoável. E fica razão contra razão, razão contra razão, razão contra razão. Os dois saem sem nenhuma razão, inimigos, por conta de um outro inimigo invisível que estava ali em ação e você não o vê, não o agride. Você gasta a tua munição, as tuas palavras, com o que não é. E não gasta as tuas palavras com o que é. E o inimigo continua lá. Por último, João 16, 9. A partir do 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aqui só. Amém? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, o ajudador. E Jesus foi ao céu e enviou o Espírito. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e cada um tem o seu tempo para estar pronto, e para se quebrantar, e para se colocar aos pés da cruz, e para receber a salvação, e para aclamar a Jesus Cristo como seu Deus. Tem alguns que ainda teimam em se achar. Tem alguns que ainda teimam em se achar. Não, eu sou bom, eu vou sozinho, eu faço, não preciso de Jesus. Não estão prontos. Mas muitos têm sido chamados
à cruz. E, uma vez prontos, vão até a cruz e já tem o coração pronto, correto. Já tem o coração pronto e correto sobre a verdade a respeito de si mesmos. Já entenderam a verdade a respeito de si mesmos e já quebraram tanto a cara que agora chegam pedindo ajuda. Quem convence é o Espírito. Mas nós somos um canal de Deus e essa é a nossa luta aqui, a nossa obra é essa. Falar a verdade e lutar para que o inimigo não ponha tampões nos ouvidos, ou nos olhos, ou no coração de ninguém, que ele não seja eficaz em distorcer o que se fala, ou em evitar que alguém ouça. E fazendo isso, essa luta, essa obra, nós possamos alcançar a vitória, que é o Espírito Santo, por intermédio das palavras que falamos, chegou ao teu ouvido, ao teu coração, e você se tornou pronto, quebrantado, arrependido, para declarar: Jesus, entra na minha vida. Amém? Tem muita gente que não está alistado no exército. Não está, não faz obras para Cristo. Trabalha de sol a sol, mas não faz obras para Cristo. Trabalha de sol a sol para comer esses 80 anos que vai estar por aqui. Mas se estivesse no exército de Cristo, teria o rancho pago. Rancho, né? O rancho pago. A roupa paga, a cama paga, as botinas pagas, a graxa para engraxar as botinas paga, o cinto pago, tudo pago. Transporte pago, nem que seja de tanque de guerra, mas você vai daqui para ali. Tudo pago. E ainda tem um soldo para você comprar a pasta de dente da tua preferência. Mas se você não se alista no exército, você continua naquela de: sou funcionário, eu tenho que trabalhar para poder comer. Não estou no exército. E aí as coisas ficam cada dia mais difíceis. E não dá mais tempo para nada. E que raio de guerra é essa? Não tenho tempo nem para me coçar, vou entrar numa guerra? E não entra. E não faz a obra. Mas nós fomos chamados, depois de crer, de graça, para obedecer e para nos alistarmos, para chamar Jesus de nosso general e cumprirmos as ordens. Aleluia. Eu proíbo Satanás, em nome de Jesus Cristo, de endurecer o coração de quem quer que tenha ouvido isto. Eu proíbo todo espírito de roubo, de roubar essa semente, essa palavra. Porque a palavra de Deus diz isso, que se o que eu falar aqui não encontrar entendimento, vem as aves do céu e comem o que se foi falado. E a pessoa não entende, e não se converte, e não nasce de novo, e vai para o inferno. Então eu estou aqui para dizer: espírito de roubo, que tenta roubar a palavra que foi semeada, está amarrado, sem poder, em nome de Jesus Cristo. Profetizo que você recebeu isso e entendeu perfeitamente, que o Senhor faz com que o teu coração pule dentro do teu peito, encontrando eco em cada palavra que você ouviu, e que você, a despeito de vergonhas e timidez, você possa dizer de todo o teu coração: eu sou um desses, e hoje eu vim aqui, entendi. Jesus, toma conta da minha vida. Eu sozinho não posso. Eu preciso, tem que ser escrito tudo de novo. Essa é a tua oportunidade, irmão, de apertar aquele botãozinho que tem no painel do carro que faz tudo virar zero. Muita gente gostaria de apertar o botãozinho e o carro ficasse 0 quilômetro. Jesus faz isso na tua vida. E hoje você pode se achegar diante dele e aquilo que você passou tudo pode ser apagado, pago.
rasgada, escrita de dívida rasgada por Cristo. E você vai começar de novo, uma vida com Ele ao teu lado, morando em você, tudo diferente. É uma grande chance para aqueles que já olharam para si mesmos e se acharam condenáveis, precisam de ajuda. Então vamos orar. Pode até ser que alguns de nós aqui tenham feito uma oração rasa. Não estavam querendo dizer o que disseram. Falaram como papagaios, sem pesar a palavra que estava sendo dita. Faça aí a sua oração. Diga para Ele das tuas angústias, das tuas dores, das tuas mágoas, daquilo que você fez e queria que aquilo fosse apagado da face da terra. Fala com Ele sobre tua falta de entendimento sobre com quem lutar, as tuas discussões com pessoas amadas, situações de quebra de relacionamento que não precisariam nunca ter acontecido, o erro na identificação do teu inimigo. Fala com Ele sobre as obras de guerra que tem para serem guerreadas e vencidas agora. Aliste-se agora. Deixa Jesus saber do intento do teu coração. Seja honesto com Ele, verdadeiro. Seja verdadeiro com o Senhor, mesmo que você diga coisas que são não. Diga não para Deus, mas diga convicto. O Senhor olha a intenção do coração da gente, Ele já nos conhece. Oh bendito Santo Espírito, fala conosco. Espírito Santo, nos motiva. Espírito Santo, somos teus. Espírito Santo, somos teus. Espírito Santo de vida, Espírito Santo, Tu és Deus na igreja, Deus na igreja. Espírito Santo. Restitui o tempo perdido, Espírito Santo. Te clamamos, adestra os teus filhos para toda a batalha. Espírito Santo de Deus, Tu foste enviado para nos convencer. Espírito Santo, Tu tens toda a autoridade neste lugar. Move-te. Expulsamos desse lugar todo outro espírito contrário, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós declaramos: Espírito Santo, este povo é Teu. Espírito Santo, somos Teus, para toda boa obra que de antemão o Senhor separou para nós. Lutas, guerras poderosas, fortes, vitórias, conquistas grandiosas. Espírito Santo, precisamos de Ti. Espírito Santo, exalta Jesus Cristo em nós. Exalta Jesus Cristo, Senhor. Exalta Jesus Cristo. Espírito Santo, vem, glorifica Jesus Cristo que habita em nós. Yeshua, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Faça uma oração como se você estivesse convicto de que a tua vida está prestes a mudar. Vai mudar de degrau de glória, vai galgar, você vai ser mais atuante. Espírito Santo, convoca. Espírito Santo, alista os teus filhos no teu exército. Espírito Santo, dá ordens desde o céu. Senhor bendito, deixa-nos ouvir a tua voz. Dá-nos as tuas ordens. Queremos pôr o nosso inimigo a correr.
Como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor bendito. Seja assim no meio dos teus filhos aqui, em nome de Jesus. Glória, glória. Você já orou, volte ao seu lugar. Glória, glória. No exército existe o capelão, no exército existe o cozinheiro, no exército existe o motorista, no exército existe médico, no exército existe de tudo no exército, de tudo. Um exército luta junto, cada um cumprindo bem um papel. Nem todos no exército são o pelotão de frente que vai com as armas para o primeiro impacto na batalha. Nem todos. No exército existem toda sorte de funções diferentes. Eu oro para que você encontre o seu papel perfeito no exército de Cristo. Eu oro para que Deus, depois de ter te alistado, encontre uma pessoa que, por causa do seu comportamento no exército, vai passar de soldado a cabo, de cabo a sargento, e de sargento a subtenente, e a tenente, e a capitão, e a major, a tenente-coronel, a coronel, a o mais alto cargo que possamos ter, em nome de Jesus. Oro para que você não se contente com ser reco. Aleluia.